Olá, muito bom dia para todos vós, neste dia 9 de março do ano 2022. Convosco, o pastor Joaquim Paulino, e continuando nós nesta nossa apreciação e meditação acerca do arrependimento, da verdadeira fé, e hoje falando mais especificamente para aqueles que muitas vezes chamando-se até cristãos, e vivendo o seu dia a dia, e com tantos conhecimentos e tantas informações, no dia a dia da vida as coisas continuam iguais. Não há uma mudança, não há um regozijo, não há uma alegria verdadeira, há como que um pesar constante. E nesta mensagem número 4, acerca deste assunto do arrependimento e novo nascimento, esta mensagem 4, talvez colocarei como subtítulo: mas eu não matei, eu não roubei, o que é que eu tenho feito de mal, do que é que eu tenho que me arrepender? Na mensagem 2, já expliquei a razão pelo qual todos nós precisamos do arrependimento. A palavra de Deus diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós nos viramos pelo nosso próprio caminho, como que nós enverdamos por um caminho próprio. O que nós pensamos, o que nós achamos, e colocamos-nos numa posição, direi, perigosa. Porquê? Porque nós colocamos-nos apoiados nas nossas opiniões. Então, se são já as nossas opiniões, então quero-vos dizer que nós já descarrilamos do caminho que é Cristo e assentámos-nos no nosso próprio caminho. Mas o nosso próprio caminho não nos leva a lugar seguro, não nos leva a tranquilidade, não resolve os nossos problemas. O nosso próprio caminho leva-nos a um abismo na qual nós não temos capacidade de sair por nós próprios. Então todos nós nos viramos pelo nosso caminho, o que é rebelião contra Deus. Então bem, vimos a ligação direta entre o arrependimento e a verdadeira fé. Para termos verdadeira fé, temos que nos arrepender. O próprio Davi dizia que tinha que aborrecer com ódio perfeito os inimigos que habitavam, não os inimigos exteriores, porque esta é a maior facilidade. É nós colocarmos os nossos problemas sobre inimigos exteriores, sobre outros. De facto, os inimigos não estão do lado de fora, eles estão dentro de nós. Então, a ordem que nós temos dito, a ordem é sempre assim: primeiro o arrependimento, depois a fé. Embora o ensinamento da Escritura respeitando ao arrependimento seja tão claro, encontramos muitas pessoas, geralmente até religiosas, que não veem a sua necessidade pessoal de mudarem de atitude. Elas tendem a usar algumas frases tais como: não fiz nada de errado, sou tão bom como os outros, eu fiz isto, mas o outro ainda fez pior do que eu sou assim, mas o outro ainda é pior do que eu. Não vejo qual a necessidade que eu tenho de mudar de opinião, ou neste caso, nesta palavra que temos apresentado, de me arrepender, de arrepiar caminho, de mudar de mente e de mudar de caminho. Mas a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, na carta aos Romanos, capítulo 3, versos 10 a 12, diz: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se é todos nós estamos incluídos neste todos. Não te excluas, nem eu me posso excluir, todos nós estamos incluídos, todos nos extraviamos pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio caminho e todos nos fizemos inúteis. Então tenho alguns exemplos. Certa senhora, tipificando o caso de muitas pessoas, querendo ter razão, querendo realmente ter a sua opinião,
que procurava até algum aconselhamento. Depois de algumas frases introdutórias, ela diz: sabe, senhor, eu penso que, eu acho que, interrompendo-a, e até de uma forma um pouco, talvez, impulsiva, dizendo: não importa o que a senhora pensa, nem o que eu penso. Importa o que Deus diz. Muitos de nós damos muito valor ao que eu penso, até realmente nos arrependermos. A Bíblia diz: mas, ó homem, quem és tu, a que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Quem somos nós para entrarmos em discussão com Deus? Aquele que se arrepende não entra em discussão com Deus, aceita de bom grado o seu conselho. Como eu costumo dizer, nós vemos apenas uma parte do quadro, Deus vê todo o quadro. Nós vemos uma parcela mínima, Deus vê todas as coisas. Nós analisamos à luz do pequeníssimo conhecimento que temos. Deus sabe tudo e de todos. Então o apóstolo Tiago diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Temos que rejeitar ou livrar-nos de toda a imundícia e pecado. Ou como outras traduções dizem, livrar-nos do mau comportamento e da maldade. Temos que nos livrar destas coisas. Quem nos poderá livrar? Um outro exemplo. Certo homem, também tipificando, é um homem que precisava de um conselho. O conselho que se estava a ser dado era baseado na palavra de Deus, acerca da situação na qual ele se encontrava. E ele dizia constantemente: sim, mas... Há sempre ali um mas, até que lhe foi dito: enquanto continuar a dizer sim, mas, a palavra de Deus não o poderá ajudar. Livremos-nos de toda a maldade. Livremos-nos do hábito de querer ter a última palavra. E aceitemos com mansidão a palavra de Deus plantada em nós. A semente não brotará se não lhe der espaço. Far-lhe-á bem livrar-se, ou far-nos-á bem livrarmos do nosso próprio caminho, da nossa própria opinião, da vontade dos nossos critérios, isto é, o arrependimento. Voltando às Escrituras, Atos 17, verso 30, na mensagem de Paulo em Atenas, diz que todos os homens, e em todo lugar, devem arrepender-se. Incluí-nos a nós também. Eu também sou incluído, não deixa ninguém de fora. Se estão algum de nós que está a ouvir, pode dizer: bem, mas eu não preciso me arrepender. Então estamos contrariando Deus. Deus diz que temos que nos arrepender. E arrepender quando? Mas eu já me arrependi. Quero dizer-te, nós diariamente temos que nos continuar a arrepender. Nós diariamente temos que continuar a observar-nos à luz da palavra, porque todos os dias nós precisamos lavar os pés. Não é assim que Jesus Cristo ensinou? Há certas áreas nas nossas vidas onde temos por vezes grandes pecados ou falhas que nem sempre conseguimos ver. É por isso que temos de olhar para o espelho das Escrituras e ver o que Deus mostra acerca de nós próprios ou acerca do modo como nós estamos vendo as coisas. Vamos dar 3 exemplos da cegueira típica na vida das pessoas. Em Mateus 18 mostra isso. Então Pedro, aproximando-se dele, Jesus disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então ele conta esta parábola, Jesus, para ilustrar este princípio. Então contou a parábola e foi: porque isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei.
Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. É assim que Deus tem feito contigo. É assim que Deus tem feito comigo. Nós não tínhamos com que pagar. Tudo quanto somos e temos não chega para pagar a salvação. Não chega para pagar realmente a ofensa que nós fizemos a Deus. Então temos que tomar atenção. Depois disto, saindo aquele servo que tinha sido perdoado, saindo nós que temos sido perdoados, encontramos um semelhante a nós, que nos devia 100 dinheiros e que sufocava o outro dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro teve a mesma atitude, prostrou-se aos pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo pagarei. Ele, porém, endurecendo o coração, diz: não tens como pagar, então encerrou-o na prisão. Mas, sendo observado pelos demais, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença aquele que tinha sido perdoado no princípio, disse: servo malvado, servo mau, servo perverso, servo ruim. Malvadez quer dizer isto mesmo. Perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E este é o comentário de Jesus: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração de arrependimento não perdoares cada um ao seu irmão as suas ofensas. Aplica-se a nós. O primeiro servo representa cada um de nós, a nossa relação com Deus, o nosso Mestre. Temos para com Ele uma imensa dívida, os quais não temos esperança de poder vir a pagar. Mas voltamos-nos para Deus e Ele, com a sua misericórdia, perdoa-nos todas as nossas dívidas, todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados, toda a nossa malvadez, tudo aquilo que somos de ruim. Porque não pensem os homens que são bons. Nós tornarmos-nos ruins. Nós ficamos longe da presença de Deus. Ninguém nasce bom. Todos nascemos contrários a Deus. Todos nascemos com pecado no coração. Todos nascemos realmente revoltados, ofensivos. Todos nascemos egoístas, egocêntricos. Todos nos queremos sentar na cadeira do eu diariamente. É este o arrependimento que nós temos que fazer. Então Deus perdoa as nossas dívidas. Mas então o que fazemos nós em relação aos outros? Saímos e quando encontramos alguém que nos deva algumas insignificantes ofensas, comparadas com aquilo que nós devemos a Deus, dizemos: não te vou perdoar. Não te vou perdoar. Não vou falar contigo. Não quero saber. Jesus avisa-nos. Jesus avisa-nos de que se lidarmos com os outros desta forma, então isso fará com que Deus tenha de lidar connosco dessa forma também. Ele reterá o seu perdão para connosco, porque nós temos retido o nosso perdão para com os outros. A oferta que Deus nos faz depende do perdão que nós damos aos demais. Percebemos a misericórdia de Deus sobre nós e essa misericórdia alcançou-nos a nós. E não nos alcança só a nós, alcança a todos os homens. Então há 3 lições que temos que aprender desta parábola. Primeira, a falta de perdão é ser malvado, é ser mau, é ser ruim, é ser perverso. O Senhor disse ao servo: servo malvado. Às vezes pregando em certas congregações cristãs, às vezes com algumas centenas, ou dezenas, ou poderá ser até centenas de pessoas, quando se pergunta sobre a necessidade de perdoar aos outros, no fim, quando as pessoas reconhecem as suas necessidades de perdoar, geralmente metade da congregação levanta as mãos. São pessoas sinceras, mas aparentemente ainda com ressentimentos, com amargura, com falta de perdão nas suas vidas. Tinham esta cegueira, mas através do espelho da palavra reconhecem o terrível pecado da falta de perdão que há nas suas vidas. Não se têm apercebido das terríveis consequências que isso é, o não perdoar. As terríveis consequências que isso implica, não para os outros, mas para nós, se não o fizermos.
A segunda lição é que a falta de perdão atrai a ira de Deus. O mestre ficou zangado com aquele servo, o não perdoar coloca-nos fora da graça de Deus e assim entrega-nos à lei e ao julgamento. A terceira lição é que o não perdoar nos põe nas mãos dos atormentadores. O irmão conhece pessoas que até frequentando igrejas, até poderei dizer, mas a vida deles não passa. Não consegue ultrapassar. Vai dar vezes de mal a pior. As situações sempre ruins, estão entregues aos atormentadores, sabem? Porque naturalmente a causa dessa situação na vida é porque há falta de perdão. Então Deus os entregou, como diz a palavra, aos atormentadores. Durante muitos anos na minha vida, como pregador e pastor, eu pergunto-me por que tantos cristãos passam por tantas formas de tormento espiritual, mental, emocional e físico. Penso, pode ser esta a razão. Então Deus nos mostra este princípio. Se não perdoarmos aos outros, Deus diz, o meu julgamento sobre eles será entregá-los nas mãos dos atormentadores. E ninguém os pode tirar de lá até que se submetam às condições de Deus, de perdoarem aos seus semelhantes. No fundo, é que o tormento causado por isto já começa nesta vida. Pessoas amargas, pessoas zangadas, têm uma vida de tristeza, de decepção, de frustração, de amargura, são chamados ranger de dentes. Ninguém te poderá livrar das mãos dos atormentadores, dos poderes espirituais, que te torturam mental e até fisicamente, a alguns, até teres cumprido as condições de Deus. Perdoa o teu semelhante. Há médicos de família, em casos específicos, prescreveram o tratamento perdão, com medicamento contra dores e contra doenças crónicas. À luz da Bíblia, uma receita perfeita. Uma outra situação que pode acontecer é: eu não fiz mal contra ninguém, não matei, não roubei, mas pode acontecer outra coisa. A palavra de Deus diz em Tiago 4,17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então outra cegueira é chamada um pecado por omissão. Um exemplo: certo homem que se achava realmente dono de uma posição social, levando o seu melhor fato, passava por cima de uma ponte, enquanto viu que uma criança se estava realmente em aflição dentro do rio. E esta criança, não sabendo nadar ou pela corrente ser muito forte, estava se afogando. Mas ele, em vez de ter feito alguma coisa, olhou para o outro lado como se não tivesse visto coisa nenhuma e continuou o seu caminho para não estragar a sua imagem, para não estragar o seu fato novo. Foi um pecado isto? Claro que foi. O que é que ele fez? Nada. Aqui está, como podemos ver, o que não fazer nada também é um pecado terrível. No mundo em que todos se estão afogando à nossa volta por vezes, onde há necessidades desesperadas, necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades até materiais, então apenas a preservar, estamos muitas vezes apenas a preservar os nossos fatos novos, entre aspas, andando por aí na nossa autojustiça. Terceiro ponto, a autojustiça. O terceiro caso típico de cegueira que quero abordar ainda apenas e brevemente é a autojustiça ou fariseísmo. Lemos a parábola de Jesus em Lucas 18. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo de Jesus para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, que era um homem religioso, o coletor de impostos, e o coletor de impostos era um pecador que todos desprezavam. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, como é típico e egoísta. Ó Deus, graças te dou por não sou como os demais homens roubadores, injustos, cruéis, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, 2 dízimos de tudo o que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
E é este o comentário de Jesus. Digo-vos que o coleteiro de impostos desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O pecado básico do fariseu foi o orgulho. Ele estava tão satisfeito com a sua religião, as suas práticas religiosas, a sua autojustiça. Eram regras tiradas da palavra, mas era um conjunto muito incompleto. Tinham sido adaptados para a sua própria conveniência. Havia certas coisas que ele fazia, mas havia outras que ele não fazia. Baseado na sua justiça, sabemos como isto é típico das pessoas religiosas. Há multidões de pessoas religiosas cuja justiça consiste em manter um conjunto de regras da sua própria escolha. Será que sou um deles? Pergunta nesta manhã é para nós também. Será que eu sou um destes? Será que me tenho transformado neste tipo de pessoa? Percebemos que isto não foi aceito por Deus. Jesus Cristo disse que este não foi justificado diante de Deus. É um problema mesmo grave quando se é cego neste ponto de autojustiça. Na vida de todos, há coisas que Deus quer remover de qualquer um de nós. Nenhum de nós está fora desta posição diante de Deus. Então, há sempre coisas que Deus quer tratar connosco, comigo, contigo. Ele quer tocar nas áreas das nossas vidas, no nosso caráter. Deus quer colocar o seu dedo aonde de facto nós temos que ser curados. Não precisa ser algo grande, mas é a tal coisa que nos impede de entrarmos na presença de Deus e de vivermos a plenitude do reino de Deus na nossa vida. Que nos impede de ouvir também até a voz de Deus. A Bíblia diz, por qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Talvez sejamos completamente disponíveis para obedecer a Deus, menos naquela área que nós sabemos. Ou então, se não sabemos, que está uma cegueira tão grande que nós não entendemos. Assim estamos em rebelião contra Deus e temos de nos arrepender. Deixemos, por último, o conselho que o dedo de Deus nos aponta as cegueiras da nossa vida. Assim poderemos arrepender-nos e viver uma vida de paz interna, com Deus, com o próximo. De perdão, de fé para com Deus. Porque só Ele é o que tem o remédio para o teu e para o meu problema. Arrependamo-nos e creiamos no nosso Deus. Meus queridos e amados, o caminho para a vida é Jesus Cristo. Claro que nós não somos capazes de cumprir a lei. Claro que nós não podemos estar firmes na nossa autojustiça. Claro que nós não podemos fazer estas coisas. Tenho que me firmar em Cristo Jesus, o meu Senhor. Ele sim, Ele cumpriu todas as coisas. É nele que está firmada a nossa fé. Andamos por fé na obra de Cristo Jesus, sabendo que se Ele nos acusar, se o Espírito nos mostrar de alguma coisa, realmente a atitude que temos a tomar é esta: arrependamo-nos dos nossos pecados. Porque Cristo quer continuar a obra que Ele começou na tua vida. Ele quer realmente levá-la até ao fim. Um grande abraço fraterno e Deus ricamente vos abençoe. Até à próxima, se Deus quiser.